Bom dia, boa tarde, boa noite. 300% vezes 10%. É grave, é greve. Bom, no vídeo de hoje você vai entender tudo sobre esse movimento chamado greve. Fazer greve, gente, é legal? Quais são os benefícios e quais são os malefícios de uma greve? Tá? Bom, para entendermos esse conceito aí de greve, temos que voltar um pouquinho, no tempo aí. Temos que entender sobre o capitalismo. Isso se refere ao capitalismo, o movimento capitalismo aí, capitalismo industrial, onde se tinham lá longas e exaustivas jornadas de trabalho, falando de 18 horas de trabalho por dia, sem direito aos trabalhadores nenhum, trabalho de segunda a segunda, inclusive com a utilização de trabalho infantil, muito combatido hoje em dia. Tá? O que é uma greve? O conceito de greve. Greve é uma suspensão coletiva pacífica, total ou parcial da prestação do serviço ao empregador, sendo o direito assegurado pela lei da greve. Sim, isso mesmo, tem uma lei específica para a greve aí. Lei essa que está descrita na Constituição de 88, no caso do Brasil aqui, no seu artigo 9º lá, tá? Bom, a greve tem 3 pressupostos aí bem definidos, e que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês sobre esses 3 pressupostos aí, tá? Primeiro, uma greve pressupõe a paralisação da prestação do serviço, tá? No caso aqui da educação, parar, com as atividades, parar de dar aulas, por exemplo. Uma empresa lá, privada, parar a produção de um bem, por exemplo, tá? Pra vocês entenderem aí. Segundo, uma greve tem que ter motivação. Uma greve possui a motivação que pode ser um interesse econômico, baixos salários, por exemplo, jurídicos, mudança em leis que afetam a carreira do servidor, por exemplo, ou sociais, no caso aí da aposentadoria, acrescentar tempo para aposentar, etc. e tal. Terceiro aqui, que muita gente torce a cara quando a gente fala, a greve é um direito do trabalhador, garantido na Constituição de 88. Tá? Muita gente torce a cara quando fala isso aí, mas está lá na Constituição. Tá? Bom, e quais são as consequências de uma greve? Parece óbvio para todo mundo, muita gente aí. Todo mundo sabe, e eu venho batendo nessa tecla ali no canal, que toco, sempre quando toco nesse assunto aqui, tá? Sobre greve, a pessoa já sabe a minha opinião. Tá? A greve, gente, causa transtorno, sim, a muitas pessoas, e isso é fato. Tá? A sociedade fica aí, de certa maneira, prejudicada durante o período de greve. Sim, tá vendo a greve do metrô, que aconteceu em Minas Gerais, aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, que afetou milhares de pessoas todo dia aí, tá? Não afeta, então, apenas a entidade que emprega os trabalhadores, como, por exemplo, no caso da educação, o governo de Minas. Fazer uma greve aqui vai afetar só o governo de Minas. É isso que eu estou falando, gente, tá? A gente tem que repensar, essa questão da greve aí por isso, porque ela afeta, ultrapassa os limites aí de afetar somente o governo, o gestor, e afeta a população em geral aí, quem depende, do serviço nosso prestado aí. Por esses motivos, aqui a greve, principalmente na educação, é tratada quase que de uma forma pejorativa aí, que está sempre associado ao movimentos de esquerda. Tá fazendo greve? O partido aí, o partido X, o partido Y, Então, o sindicato está ligado ao partido X, partido Y. Como se isso, por si só, fosse um motivo, para a greve não existir. O preconceito é grande mesmo. Então, todo mundo sabe disso aí. Isso é uma coisa tão óbvia, pois a esquerda tem o seu mote aí baseado nessa luta de classe, entre a classe burguesa e o proletário, tá? Ou entre os donos, vou traduzir para vocês, entre os donos dos meios de produção, que detêm o capital aí, e os trabalhadores, tá? Acho que todo mundo que estuda, entende, ou pelo menos estudou, isso na escola, sabe, esse conceito aqui, entende esse conceito aqui. Então agora, a favor do movimento, temos que a greve é sim, gente, utilizado como uma ferramenta de luta por parte da classe trabalhadora. Tá? Senão, qual outra ferramenta a gente tem aí para fazer? Para pressionar o gestor, por exemplo. Seria no caso da educação aqui pública brasileira, em geral, estou falando de educação pública geral brasileira. Aí. Descumprindo lei, a lei do piso, por exemplo, aqui em Minas descumpre 2 leis, no caso de Minas Gerais. Aí. Então, a lei do piso sendo descumprida aí por vários gestores Brasil afora, associada a uma gestão pouco, no caso de Minas, pouco democrática, onde a sua opinião não é levada em conta, quase nunca, tá? Então, jornadas
associado a essas jornadas exaustivas de trabalho, né, a professor com vencimento aí baixo tem que se desdobrar em 2, né, 3 escolas em um dia para garantir, né, um salário razoável, tá? Tô falando não é mentira aqui não, tá? Junte-se aí a isso, gente, a indisciplina, né, e violência nas escolas, que não é de hoje que acontece. Olha o caso de São Paulo, infelizmente a professora lá faleceu, tá? E isso vem acontecendo, né, com a constância aí que ninguém, né, gostaria que acontecesse, tá? E o poder público quase sempre, gente, não auxilia em nada aí, né, aos profissionais na hora que são acionados aí. Então, gente, se tudo isso aqui, tudo isso junto aí, não é motivo para você lutar por melhores condições de trabalho, eu não sei o que você, professor, né, profissional de educação em geral, está esperando acontecer para pelo menos, né, ser favorável à discussão desses problemas aqui, tá? Aqui apresentados. Quando você vê, né, um gestor público, e até na mídia falar que reivindicando um aumento de quase 300% de salário dele, dos seus assessores agregados aí dizendo que é para motivar, né, a contratação do secretariado. Aí eu pergunto, né, ao senhor governador de Minas, Romeu Zema, aí, e os professores, tá? Que motivação o senhor está dando a nós, né, com esse salário de R$ 2.350 aí por mês? Fica aí, né, a pergunta no ar, tá? Os SBs ganhando menos salário mínimo, né? Os ATBs, né, o salário também não é muito bom, tá? O reajuste aí, até agora nada desse ano, né? Estamos aguardando aí. Depois vem uma greve aí, todo mundo, né, mete o pau na categoria, inclusive muitos colegas. Essa é a realidade. Então peço a você, né, que reflita sobre o tema. Você, quando eu falo aqui você, todo mundo, né? Você pai de aluno, mãe de aluno, você da comunidade escolar em geral aí, profissional de educação em geral, né? Professor, professora, né? Que seja. Todo mundo aí, né? A gente tem que botar a mão na consciência e raciocinar. Reflita aí sobre tudo que está acontecendo aí, né? Tudo que a gente está vivenciando, né, nas escolas aí, tá? Com calma, né? E traga uma solução, que não seja a greve, tá? Para a gente reivindicar nossos direitos aí, que estão sendo usurpados da categoria. Essa é a realidade. Isso tudo, né, com o nosso consentimento, pois se não somos contra, somos a favor. Sim ou não? Dê sua opinião aí sobre esse assunto aí, tá? Mais aí. Um abraço a todos e tenham um bom dia. Tchau, tchau.